Olá, pessoal! Hoje nós falaremos sobre coordenadas de um vetor em relação a uma base de um espaço vetorial. Mas antes, veremos um resultado, que diz o seguinte: dado uma base alfa, formada pelos vetores v1, v2 até vn, de um espaço vetorial V, podemos escrever cada vetor de V de maneira única como combinação linear desses vetores da base. Vejamos a demonstração. Sejam alfa, o conjunto formado pelos vetores v1, v2 até vn, uma base de V, e vzinho, um elemento de Vzão. Por alfa ser base de V, em particular, alfa gera V, ou seja, cada elemento de V se escreve como combinação linear dos vetores da base. Então, já que Vzinho pertence a Vzão, então a gente sabe que existem escalares que eu estou chamando aqui de AIs, tais que V se escreve como esta combinação linear dos vetores da base alfa, ok? A gente quer mostrar que, na verdade, essa escrita é única, né? Que para cada vetor que eu tome no espaço vetorial, eu só posso escrever ele de uma única forma, como combinação linear desses vetores da base alfa. Para isso, a gente vai fazer o seguinte, vai sugerir que existe outra combinação linear dos vetores v1, v2 até vn, que também é igual ao vetor v, e aí no final a gente vai ter que mostrar o quê? Que cada escalar que apareceu, tanto na primeira combinação linear como na segunda, tem que ser iguais, ou seja, A1 tem que ser igual a B1, A2 tem que ser igual a B2, AN tem que ser igual a BN, tá? Ok, como V se escreve dessas duas formas, então essa combinação linear é igualzinha a essa outra, tá aqui. O que é que a gente vai fazer? Da primeira para a segunda linha, eu só fiz reescrever. O que foi que eu fiz? Eu fiz assim. Já que essas duas temos essa igualdade, né? Essa combinação linear sendo igual a essa outra, eu só fiz somar em cada lado da igualdade o inverso aditivo de cada vetor que aparece do lado direito. Ou seja, estou somando com menos B1, V1, menos B2, V2, menos BN, VN. Então, obviamente, o que aparece do lado direito vai ser o vetor nulo do espaço, e o que aparece do lado esquerdo, já coletando, né, quem tá multiplicando o vetor V1, seria o que eu já tenho A1, mais o que eu somei, que seria o menos B1, tá certo? Para V2, seria A2, mais o que eu somei, que é o menos B2. Para Vn, seria o que eu tinha, AN, mais o que eu somei, que é menos Bn. Pronto. Só que aqui a gente encontrou uma combinação linear dos VIs, que dá o vetor nulo do espaço. Por alfa ser uma base de V, em particular, ela é LI. Então, se eu encontrei uma combinação linear dos vetores dando o vetor nulo do espaço, então eu posso garantir que cada escalar que apareceu na combinação é igual a zero. Ou seja, A1 menos B1 é zero, A2 menos B2 é zero, AN menos BN é zero. Mas a gente pode reescrever cada uma dessas igualdades como? Como sendo A1 igual a B1, a2 igual a B2, a n igual a Bn. Ou seja, a gente provou que esses escalares que aparecem em cada uma das combinações lineares com os mesmos índices são iguais. Então, a escrita para cada vetor de V é única como combinação linear dos vetores de uma base do espaço, ok? Vejamos agora a definição de matriz das coordenadas de um vetor em relação a uma base de um espaço vetorial. Para isto, considere alfa como sendo o conjunto formado pelos vetores v1, v2 até vn, sendo uma base de um espaço vetorial V, e Vzinho um elemento deste espaço vetorial. Acabamos de mostrar que cada elemento de um espaço vetorial se escreve de modo único como combinação linear dos vetores da base considerada. Então, eu consigo escrever de maneira única essa combinação linear aqui dos vetores v1 a vn, dando o vetor considerado no espaço, que é Vzinho, ok? Então, a gente define a matriz das coordenadas de Vzinho em relação a essa base alfa como sendo a matriz coluna formada pelos escalares na ordem que aparece na combinação linear. Então, o primeiro elemento dessa matriz vai ser o primeiro escalar, que é A1, o segundo elemento vai ser o segundo escalar, que é A2, e o enésimo elemento vai ser o enésimo escalar, que foi AN. Representamos a notação de matriz das coordenadas de V em relação à base alfa dessa forma, né? Colocar V entre colchetes para dizer que é a matriz de V e um subíndice aqui com a letra da base considerada que eu representei como alfa. Então, isso é a matriz das coordenadas de V em relação à base alfa.
Como observação, eu escrevi que a ordem dos elementos de uma base influencia na matriz das coordenadas de um vetor em relação a esta base. Para ver isso, pense, se eu inverto aqui na base considerada V2 com V1, então na hora de escrever o vetor Vzinho, ia aparecer essa parcela como sendo a segunda e essa parcela como sendo a primeira. Então, na hora de montar a matriz de V em relação a essa base, apareceria primeiro a 2, depois a 1, até a n, ou seja, a matriz resultante seria diferente dessa matriz aqui. Então, já que a gente sabe que a ordem dos elementos de uma base influencia nessa matriz das coordenadas, então a gente daqui para frente vai considerar sempre bases ordenadas, ou seja, a ordem é justamente a que aparece na base considerada, tá bom? Então, dado um vetor no espaço, eu escrevo ele de maneira única como combinação linear desses vetores nessa ordem que aparece, né, dos VIs. E aí, os escalares que formam essa combinação linear, eu transporto formando a matriz coluna, que representa justamente a matriz das coordenadas de V em relação a esta base, ok? Vejamos alguns exemplos. No primeiro, nós temos aqui alfa como sendo a base de P2 de R composta, é a base canônica, né? Composta pelos vetores 1, x ao quadrado. Lembre que P2 de R é o espaço de todos os polinômios de grau no máximo 2 com coeficientes reais. Bom, a gente quer descobrir quem seria a matriz das coordenadas do vetor 1 menos x ao quadrado com relação a essa base alfa. Lembre que 1 menos x ao quadrado, de fato, é um polinômio de grau 2 que pertence a esse espaço vetorial P2 de R, né? Então, para isso, a gente precisa escrever 1 menos x ao quadrado como combinação linear dos vetores da base. Claramente, aqui dá para a gente escrever 1 menos x ao quadrado como 1 vezes 1 mais 0 vezes x, já que x não aparece, né? Menos 1 vezes x ao quadrado. Se eu somar o que está do lado direito, dá igualzinho ao lado esquerdo. Então, aí eu vou coletar os escalares que apareceram na mesma ordem e vou formar a matriz coluna. Então, seria a matriz coluna formada pelos elementos 1, 0 e menos 1. Tá aqui. Então, essa é a matriz das coordenadas do polinômio 1 menos x ao quadrado com relação à base alfa. No exemplo 2, nós não temos a base canônica do R2, mas é uma base também do R2, que é a base composta pelos vetores 1, menos 1 e o par ordenado 0, 1, tá certo? Então, a gente quer determinar quem seria a matriz das coordenadas do vetor, que é o par ordenado 5, 2, com relação a essa base beta. Então, aqui, como não é a base canônica, a gente vai fazer uma continha antes. Então, para escrever esse vetor, esse par ordenado 5, 2, como combinação linear desses vetores, eu preciso de quais escalares, né? Então, vamos determinar. Bom, esse par ordenado 5, 2 é igual a vezes o primeiro vetor da base, mais B vezes o segundo vetor da base, se o que acontecer? Esse lado direito aqui, quando a gente faz a soma, é como se fosse o par ordenado A mais 0, A, menos A mais B, menos A mais B. Então, para que esse par ordenado seja igual ao par ordenado 5, 2, eu preciso ter o quê? A igual a 5 e menos A mais B igual a 2. Só que a gente já sabe que A é igual a 5. Se menos A mais B é igual a 2, é porque B é igual a 2 mais A. Ou seja, 2 mais 5, 7. Então, A é igual a 5 e B é igual a 7. Então, a matriz das coordenadas do vetor par ordenado, né? 5, 2 com relação à base beta vai ser os escalares que apareceram na combinação linear na ordem que apareceram. No caso A, a gente descobriu que é 5, então é o primeiro elemento da matriz, e B é 7, então é o segundo elemento da matriz coluna, ok? Terceiro exemplo. Considere gama a base de R3 composta por esses vetores aqui, triplas 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 2, tá? A gente quer determinar quem seria a matriz das coordenadas do par ordenado, da tripla 5 menos 1, 2 com relação à base gama. Então, para isso, a gente vai fazer aquela continha semelhante à anterior, né? Para descobrir quem seria a combinação linear desses vetores aqui que dá essa tripla aqui, ok? Então, para essa tripla ser escrita como combinação linear dos vetores da base, quais são os valores de A, B e C? Bom, quando eu somo o lado direito, aí eu tenho aqui na primeira coordenada A mais B mais 0, então A mais B, né? Na segunda coordenada, 0 mais B, B.
mais 0, então sobra só o B na segunda coordenada. E na terceira, A mais 0A mais 2C. Então, A mais 2C. Então, para que essa tripla seja igual a essa outra, é só igualar as coordenadas, né? Então, eu teria A mais B igual a 5, B igual a menos 1 e A mais 2C igual a 2. Então, é só resolver esse sisteminha aqui, né? A gente já sabe que o B é menos 1, substituindo aqui, eu tenho A igual a 5 mais 1, 6. Já sei que o A é 6, então quem vai ser o C? Vai ser 2C igual a 2 menos C menos 4. Então, C é igual a menos 2. Pronto, descobri quem é A, B e C. Então, eu já sei quem vai ser a matriz das coordenadas dessa tripla em relação à base gama. Vai ser o primeiro escalar que foi A, que é 6, né? Tá aqui. O segundo escalar que foi B, menos 1, tá aqui. E o terceiro escalar foi menos 2, tá aqui. Pronto, então essa é a matriz das coordenadas desse vetor em relação à base gama. Por fim, nós temos aqui a base canônica do espaço de todas as matrizes de ordem 2 por 2 com coeficientes reais e queremos encontrar quem seria a matriz das coordenadas dessa matriz aqui de ordem 2 por 2 com relação à base canônica, que a gente chamou de alfa, certo? Pronto. Só que aqui eu não preciso nem fazer conta, né? Porque como é a base canônica, eu tenho, por exemplo, em cada matriz só aparece 1 em uma posição, o restante tudo é 0. Então, fica fácil saber como é que eu escrevo essa matriz aqui como combinação linear das demais. Bom, eu sei que esse elemento aqui, que é raiz de 2, tem que ser igual a raiz de 2 vezes a matriz que tem como posição 1 a entrada 1, 1. Ou seja, vai ser raiz de 2 vezes essa primeira matriz, né? Para esse elemento aqui, a gente vai ter que multiplicar essa segunda matriz, que é onde aparece a posição 1, 2, né, igual a 1, por π. Para a terceira matriz, eu vou multiplicar por quem? Por menos 1, que é onde aparece o 1 na posição 2, 1. E para a quarta matriz, eu vou multiplicá-la por quem? Por 3, que é o elemento 1 aparecendo na posição 2, 2. Então, eu sei que essa matriz aqui, a matriz das coordenadas dessa matriz aqui dada com relação à base alfa vai ser raiz de 2, que foi o primeiro escalar, π foi o segundo escalar, menos 1 foi o terceiro escalar, e 3 foi o último escalar da combinação linear dessas matrizes aqui, que dá a matriz, essa daqui, né? Raiz de 2, π, menos 1, 3. Pronto. Então, até a próxima aula, pessoal.